Pai, eu te louvo pela vida do teu filho que é vaso do Senhor, e está aqui nesta manhã, ó Pai, para trazer do Senhor o recado aos nossos corações. Abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério. Usa-o, Pai, nesta manhã, com unção, poder, graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém? Nós estamos aí começando já o 5º mês do ano. Como o tempo passa rápido, não é verdade? Já estamos no mês de maio. Daqui a pouquinho chega junho e já estamos aí praticamente com a metade do ano já findo. O tema da lição de hoje, nós estamos na lição de número 5, cujo título é Guerra Espiritual. Como vencê-la? Você sabia que nós estamos constantemente em uma guerra? Mas você pode falar, Marcos, mas eu não ando armado, eu não faço parte de um exército aí. Você faz parte de um exército, sim. Você faz parte de um exército que Deus escalou você para estar, inclusive, na linha de frente desse exército. E nesta manhã, o objetivo da lição é despertar a vida do cristão para entender que nós não podemos, em momento algum, baixar a guarda, porque nós temos um inimigo. Toda guerra pressupõe que há um inimigo, e nós vamos entender que o nosso inimigo não é um inimigo físico, não é um inimigo de nação, o nosso inimigo é um inimigo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, em tantas cartas que ele escreveu, ele repetidas vezes, ele sempre citava essa analogia à questão da guerra, que nós estamos em uma batalha, que nós precisamos entender que nós somos verdadeiramente soldados de Cristo. Em Gálatas, em Efésios capítulo 6, diz inclusive que nós, como soldados do exército de Cristo, nós precisamos nos revestir das ferramentas e das armaduras de um verdadeiro soldado. E a lição de hoje traz para nós o exemplo de um homem chamado Neemias. Nós vamos ver aqui, nós vamos entender aqui quem foi este rapaz, quem foi esse homem e qual foi o papel dele na inserção do resgate da nação de Israel, depois que ela foi assolada por um povo inimigo. E nós vamos ver que Neemias não só precisou enfrentar, diante da circunstância que ele estava, situações físicas, mas, sobretudo, Deus levantou Neemias para restaurar a nação de Israel de uma guerra espiritual em que ela estava perdendo. Meus irmãos, se você puder, tire aí essa semana que está se iniciando hoje e leia o livro de Neemias. Se tiver até um pouquinho mais de vontade, leia o livro de Esdras e em seguida leia o livro de Neemias. Porque o livro de Neemias é um livro muito atual para os dias de hoje, é um livro muito prático e muito tem a nos ensinar sobre estratégias para nós sairmos vitoriosos de guerras espirituais. Amém? O texto áureo, então, está lá em Neemias 2, versículo 20, diz o seguinte: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Essa é a leitura, é a tradução de João Ferreira de Almeida, mas eu faço questão de repetir o mesmo versículo na versão da Bíblia, a Mensagem de Eugene Peterson, uma linguagem mais contemporânea, que diz o seguinte, o mesmo versículo: respondi, o Deus dos céus nos dará sucesso. Somos servos dele e vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar fora disso, não deem palpite.
Jerusalém não é da conta de vocês. Só para vocês entenderem, quando ele fala que vocês vão ficar de fora disso, que Jerusalém não é da conta de vocês, Neemias estava dialogando com os inimigos, que estavam querendo dar palpite naquilo que ele foi designado para fazer. Então esse é o contexto aí que Neemias fala, vocês estão de fora, vocês não têm nada a ver com isso aqui. Deus nos levantou e nós iremos fazer aquilo que Deus designou. Amém, meus irmãos? Se eu pudesse trazer aqui para a igreja alguma verdade prática sobre a lição de hoje, eu colocaria exatamente isso aqui, ó. Há pessoas que nada fazem e esperam algum tipo de vitória nas batalhas da vida. Será que você já viu alguém desse jeito? Eu lembro quando eu era criancinha, passava um desenho animado de um bichinho lá, não sei que bicho era aquele, uma raposa, sei lá o que era aquilo, que tudo que faziam contra ele, aquele bichinho falava assim, ó vida, ó azar. Sabia mais lamentar do que procurar romper os desafios. Tem muita gente nos dias de hoje que sentam, se acomodam e acha que vai chegar um profeta, um homem de Deus, vai impor a mão na cabeça dele, vai falar, eis que te digo, meu irmão, que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Vai mudar como? Sendo que ele está sentado sem fazer nada? E Neemias é um exemplo claríssimo de como nós devemos agir diante das adversidades e principalmente da guerra espiritual. Mas há também uma outra verdade aplicada, que diz o seguinte, o triunfo, porém, é dos que lutam, dos que confiam em Deus o suficiente para fazer alguma coisa. Essa é uma outra grande verdade aplicada para nós nos dias de hoje. Muitas pessoas, eles só querem fazer coisas grandiosas. Só podem trabalhar na igreja se for para ficar num lugar de destaque, num lugar de ponta. Sendo que, na ótica de Deus, a coisa não funciona desse jeito. Cada um tem uma sua função dentro do corpo de Cristo. E nós precisamos entender que nós precisamos agir conforme aquilo que Deus designou para que nós façamos. Muita gente tem perdido a guerra espiritual porque tem olhado para as circunstâncias ao invés de olhar para os interesses das coisas do alto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, eu preciso ler novamente o texto bíblico básico. E se você puder me acompanhar, por favor, abra lá em Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois o versículo 11. Neemias, ele tem muito a nos ensinar em relação ao nosso dia a dia de vida. Neemias, ele é um exemplo de como planejar o trabalho, de como administrar e organizar o tempo. É um exemplo vivo de como motivar as pessoas que estão ao seu redor, como avaliar resultados e, principalmente, estabelecer alvos reais e que podem ser alcançados. Quanta gente, pastor Wesley, que não consegue chegar num ponto final porque não consegue dar um passo de cada vez, não é verdade, pastor Roberto? Ele só vê lá na frente, e não entende que para você chegar no ponto final, você precisa dar um passo de cada vez. Então, Neemias nos ensina muito em relação a isso. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a Bíblia. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele a alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desespero e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, preste atenção nesta palavra, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Faço uma pausa aqui. 3 verbos fundamentais
para o sucesso numa guerra espiritual: chorar, jejuar e orar. Continuando, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. E lá no versículo 11 nós encerramos assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Meus irmãos, eu preciso contar para vocês quem foi Neemias e qual o contexto histórico, geográfico e político que Neemias estava inserido. O povo de Israel, o povo de Deus, estava desobedecendo muito às ordens do Senhor. E já havia acontecido a profecia de que o povo, de que a nação de Israel seria destruído pelo Império Babilônico. Jerusalém foi completamente destruída. O povo de Deus, não por causa principalmente, não pela causa principal de questões estratégicas, de questões políticas, mas por causa, sobretudo, da desobediência para com o Senhor Deus, ela foi completamente assolada. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que Jerusalém se transformou em um verdadeiro opróbrio. Destruído, completamente desolado. Mas depois desse período, depois que o povo de Deus foi levado para o cativeiro, quando ele ficou exilado, houve a promessa do Senhor dizendo que se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos e voltar a me adorar, voltar a seguir as minhas ordens, eu voltarei a ser o Deus do meu povo, e eu serei com ele e este povo será comigo. Então começa uma jornada na Bíblia, uma fase da história do povo de Deus, do povo de Israel, de retorno do exílio para a terra natal. Esse retorno aconteceu em 3 grandes levas, vamos dizer assim. O povo exilado, ele voltou em 3 grandes grupos. Um grupo voltou com Esdras, o sacerdote Esdras. E começou, meus irmãos, a reconstruir o templo. O templo. Sabe quanto tempo levou a reconstrução do templo de Jerusalém? 22 anos. Por causa de tamanha desorganização, o povo se dissipou completamente e Esdras teve muita dificuldade em reerguer o templo. Sabe quantos dias Neemias levou para reconstruir os muros de Jerusalém? 52 dias. É nesse tempo recorde que nós vamos entender como é que ele conseguiu essa façanha. Porque o templo levou 22 anos. E aí, como o povo estava muito disperso e tinha muitos inimigos ali, principalmente, acreditem, o povo samaritano, que não queria ver Judá ser reerguido, toda vez que eles começavam a construir o templo, eles mandavam notícia para o rei, dizendo: olha, aquele povo que você destruiu, eles estão se levantando e vão querer te destruir. Então, proíba que eles construam o templo. Só que olha como que as coisas de Deus são maravilhosas. O rei que mandou destruir Jerusalém, neto do rei Dario, filho do rei Assuero, aquele que se casou com a rainha Esther, o filho dele, Artaxerxes, esse nome esquisito mesmo, Artaxerxes, o que mandou destruir Jerusalém, era o rei no qual Neemias servia como copeiro. Agora vejam bem, meus irmãos, Neemias era judeu,
mas havia desde pequeno sido levado como escravo para servir lá na Babilônia. Só que Neemias se destacou, porque enquanto vários escravos, a maioria dos escravos, tinham um semblante caído, somente reclamava porque via que não tinha condição de melhorar de vida, Neemias, mesmo sendo um escravo, ele nunca esmoreceu a sua fé no seu Deus e sempre mantinha no seu rosto um semblante de alegria. E eu te pergunto nessa manhã, você não é escravo, então a gente já está com um ponto a mais do que Neemias, mas você é um servo de Deus da mesma forma que Neemias. Como é que você tem enfrentado a sua vida? Você tem enfrentado as coisas da sua vida com alegria ou você tem vivido por viver? Simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E Neemias então acha graça perante o rei e se transforma no copeiro real. Agora deixa eu te explicar o que é essa figura do copeiro. O copeiro não era um garçom que simplesmente pegava para servir água para o rei, para servir o rei. A função do copeiro era uma função de extrema confiança. O que era o copeiro? Toda bebida e toda comida que era servida ao rei, o copeiro primeiro tinha que experimentar, para ter a certeza que não estaria envenenada, que não estaria com nenhum problema aquela comida. Se não acontecesse nada com o rei, com o copeiro, então o rei poderia se alimentar. Vejam, meus irmãos, que a função do monarca naquela época era uma atividade, demandava uma atividade extremamente agitada, extremamente proativa. O rei tinha guerras, o rei tinha inúmeros compromissos. Então ele não podia ter na figura do copeiro alguém que não fosse da sua confiança. Agora pensem, um judeu, escravo, com uma função de total confiança perante o rei, que mandou acabar com o povo dele. Imagina, pastor Rui, se o mal entra na cabeça de Neemias, se Neemias não vigia, como que estava fácil para Neemias acabar, aniquilar com aquela pessoa que acabou com todo o seu povo. Bastava colocar um veneninho lá na bebida do rei, que ele estava morto. Ele acabava, ele vingaria, entre aspas, tudo aquilo que fizeram para com o povo dele. Mas Neemias sabia que Deus tinha um propósito para ele. Neemias entendeu que se ele fizesse isso, se ele fosse para o caminho do mal, em primeiro lugar ele seria morto, em segundo lugar, entraria outro na posição do rei morto, que provavelmente iria manter a posição do anterior, e isso nada mudaria o cenário. Meus irmãos, a palavra Neemias significa Jeová consolou, ou confortador dado por Jeová. E é um nome que se aplica muito bem para a função que Neemias desenvolveu. Neemias foi levantado por Deus para confortar o povo de Israel que estava extremamente perdido. Neemias tinha um irmão que não vivia na Babilônia, vivia em Israel, em Judá. E quando o povo começou a reconstruir o templo, e que o rei Artaxerxes determinou que mandasse parar, está lá em Esdras 4, 21, o irmão dele, sabendo que Neemias servia ao rei, pensou o seguinte: eu preciso ir lá falar com meu irmão. Eu tenho que contar para ele o que está acontecendo, porque ele pode estar achando que o povo está erguendo e que está tudo numa boa. E ele então faz uma viagem de mais de 1.500 quilômetros e vai para uma cidade, Suzã, que era a capital da Pérsia, a capital onde tinha o palácio de inverno, e ele encontra com o irmão. E é nesse contexto que nós lemos aqui agora há pouco. E o irmão fala para ele: como que está o meu povo? Neemias pergunta para o seu irmão: como que está o meu povo? E então o irmão dele fala: olha, as coisas não vão nada bem. Nós começamos a reconstruir aos poucos, mas o pouquinho que a gente fez, o seu rei deu uma ordem e mandou parar tudo até a segunda ordem dele. Meus irmãos, diz a Bíblia, nós lemos aqui, salvo engano, no versículo 5, no versículo 4, que a primeira reação de Neemias foi chorar. Neemias chorou, lamentou,
Mas ele não ficou só no choro. Ele entendeu que o choro não seria a saída para modificar a situação do seu povo. Neemias, então, ele parte para o segundo momento, o momento de entrar na presença do Senhor. E aqui eu faço uma pausa e venho para os dias de hoje. Quando nós estamos diante de adversidades, podemos substituir o choro por aflição. Mas depois que a aflição bate à porta, qual será que deve ser a primeira atitude do crente? A primeira informação que a Bíblia nos dá, que toda vez que o crente estiver diante de uma aflição, de uma adversidade, ele não pode cruzar os braços. Ele precisa, em primeiro lugar, estabelecer uma ligação com o seu Criador. Ele precisa orar, e vou até mais. A Bíblia diz que Neemias orou e jejuou. Neemias pediu uma estratégia para Deus. E percebam os irmãos, a Bíblia não diz de forma clara, mas nós temos aí estudos que informam, que da data que Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava devastada, até o dia que ele se apresenta na presença do rei e conta o que estava acontecendo, e ele recebe o favor do rei para ir reconstruir os muros, foram 120 dias, foram 4 meses que Neemias orou e jejuou. O ano da expiação, os judeus oram um dia, pedindo a restauração de tudo para trás. Neemias orou 4 meses. Tem muita gente que fala, foi fácil para Neemias reconstruir o muro em 52 dias, em 7 semanas e meia praticamente, mas as pessoas não percebem que antes dele conseguir essa façanha, ele orou por 4 meses, jejuou e orou por 4 meses, mas não foi tão fácil assim. Quando então, um belo dia, Neemias chega na presença do rei, e ele, como habitualmente ele era de semblante alegre, de semblante aberto, de semblante feliz, um dia ele vai servir o rei e estava cabisbaixo. Nesses 4 meses, Neemias já tinha preparado tudo. Ele já sabia o que ia pedir na hora certa, ele já sabia, meus irmãos, até o nome dos governadores que iriam se opor contra ele. Ele já deu a lista para o rei, e ele chega para o rei e fala o seguinte, o rei pergunta para ele, Neemias, o que está acontecendo? Você está com um semblante caído, está cabisbaixo, você não é assim? Ele vem e percebe que era o momento que ele precisava. Ele já estava então, ele já sabia qual era a situação do povo, já tinha orado, já tinha arquitetado todas as estratégias que ele precisava. Sabe por que ele tinha arquitetado? Preste atenção. Quando ele responde o rei, ele fala para o rei o seguinte, meu rei, eu estou assim, vou falar para o senhor, é porque lá os meus antepassados, a cidade dos meus antepassados foi completamente destruída. Eu não tenho nem como chorar a morte dos meus parentes, porque as portas da cidade deles foram queimadas. E aquilo para o judeu representava muito. Uma porta queimada da cidade representava a ruína total daquele povo. E o interessante é que ele conta para o rei, sendo que foi aquele rei que determinou que fosse destruído. Mas Deus, diz a Bíblia, tocou o coração do rei. Deus foi em favor do rei. Deus foi em favor de Neemias através da vida do rei. E o rei então pergunta para Neemias, Neemias, o que você quer que eu faça? Agora pense, como é que foi a cabecinha do Neemias naquela hora? Ele já sabia tudo que tinha que falar para o rei. Aí ele começou, rei, o negócio é o seguinte, só podia me liberar. Deixa eu ir lá, o que eu queria? Eu queria reconstruir os muros. Porque a cidade sem muro é uma cidade totalmente vulnerável. Então, se o senhor achar graça diante de mim, se o senhor achar mercê diante de mim, me libera, deixa eu ir lá reconstruir o muro. Só que tem um negócio aí, já que o senhor está aí de boa vontade, deixa eu falar uma coisa para o senhor. No meio do caminho eu vou ter que passar pela Samaria, vou ter que passar por um pedacinho da Judeia ali, e a turma lá não gosta de mim não, a turma lá não gosta do meu povo não. Então, se o senhor me liberar, eu já quero que o senhor me dê umas cartas,
me dando passe livre para eu passar lá e para eles me respeitarem. Eu não quero ter problema não. O rei assinou todas as cartas que ele pediu e Neemias foi além. Ah, meu rei, então já que o senhor está me ajudando, o senhor podia fazer o seguinte: manda uma cartinha lá para o fulano de tal, que é quem toma conta lá da floresta, lá da antiga propriedade de Salomão, e fala para ele liberar madeira para mim, que eu vou precisar de muita madeira para reconstruir os muros e parte do templo. O nome dele é tal, falou até o nome. Então Neemias não perdeu a oportunidade, meus irmãos. Ele, naquele momento que ele percebeu que Deus estava com ele solicitou tudo e Deus autorizou, o rei autorizou, e com a bênção de Deus, ele se dirigiu até Jerusalém. Qual foi, meus irmãos, a reação de Neemias então? Neemias então, quando ele viu que o povo dele estava completamente destruído, em primeiro lugar, ele chorou. Esse choro significa que ele tinha uma ligação de alma, ele tinha uma ligação de raiz com o seu povo. Mesmo tendo sido levado escravo, cativo para uma nação estrangeira, ele sabia que ele não poderia perder as suas raízes para com o seu povo. Mas ele entendeu também que não só o choro era importante, mas ele entendeu verdadeiramente que ele precisava entrar em sintonia com Deus e colocar nas mãos do Senhor a estratégia a ser desenvolvida. E eu te pergunto nessa manhã, você que entrou aqui por aquela porta, às vezes com uma dificuldade, com uma aflição na sua vida, e você não está conseguindo achar saída para essa situação. Eu te pergunto, você colocou nas mãos do Senhor a direção, você tem pedido ao Senhor a direção para resolver o problema? Ou até quando você vai continuar quebrando cabeça aí? E Neemias, então, ele resolve agir. Toda vez que nós estamos diante de uma guerra espiritual, toda vez que nós estamos diante de adversidades, nós precisamos colocar o nosso pensamento a Deus, pedir que o Senhor nos dê direção, mas nós precisamos agir também, meus irmãos. Nós precisamos sair do comodismo, nós precisamos sair da zona de conforto, e Neemias entendeu isso. E Neemias, quando ele chega em Jerusalém, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que ele não só viu aquilo que havia sido dito para ele, a desolação total, mas diz a Bíblia que ele chegou, e logo no dia que ele chegou à noite, ele monta em um cavalo, num jumento, sei lá que animal era aquele, e para que ninguém visse ele começa a andar pela cidade, em volta da cidade. Ou seja, ele não só quis reconstruir, mas ele entendeu que ele precisava de ter algo a mais. Ele precisava de uma estratégia a mais, ele precisava conhecer a fundo aquilo que ele iria executar. Detalhe, chegou como governador de Jerusalém. O rei Artaxerxes o nomeou governador de Jerusalém. E algo que me chamou muita atenção quando eu estava estudando essa semana, que o rei falou para ele: você vai, mas volta. Gente, ele reconstruiu os muros em 52 dias, mas diz a Bíblia que ele ficou como governador de Jerusalém por 12 anos. Ele ia e voltava. O rei: não, pode ficar lá. Se ele levou 52 dias para reconstruir os muros, ele levou 12 anos para fazer a cabeça do povo de Deus voltar verdadeiramente para os caminhos do Senhor. Quanta dificuldade que é para fazer o povo voltar para os caminhos do Senhor. E Neemias, ele entendeu isso. Definir estratégias, meus irmãos, requisito indispensável à vitória. Eu sei que aqui nós temos várias pessoas aí, de vários segmentos. Profissionais liberais, servidores públicos, etc, etc. Mas seja qual for a direção que o Senhor te colocar, a gente sempre vai ver que uma pessoa se diferencia da outra, uma pessoa pode se diferenciar da outra, pelas estratégias que resolvem
tomar, pelos caminhos que resolvem tomar diante da vida. Neemias partiu para Jerusalém acompanhado de uma escolta de oficiais do exército, com cavaleiros designados pelo rei, e depois de 3 dias, ele então resolve avaliar tudo aquilo ali. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor nunca vai permitir que você entre em uma batalha, em uma guerra espiritual sozinho. Amém? O Senhor nunca vai permitir que a sua luta seja maior que o Deus que você sirva. O Senhor nunca vai permitir que você não tenha forças para superar, seja qual for a adversidade que seja colocada diante de você. Neemias, o segredo de Neemias, o sucesso de Neemias começou quando ele colocou no coração dele a disposição e falou para Deus: Senhor, eu posso mudar a história do meu povo. E aí? Abre o caminho para mim que eu vou. A partir do momento que você falar para você mesmo que você pode, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que as adversidades da vida não vão poder parar você, porque você é um projeto de Deus vivo, confie em Deus, meu irmão. Permita que Deus leve você aonde Ele quer que você chegue. Não fique quebrando cabeça por aí não, porque Neemias, ele simplesmente se colocou à disposição do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu vou. E ponto final. E o Senhor foi com ele. Olha essa figurinha aqui. Pastor Salmo mandou essa figura para mim essa semana, acho que alguns irmãos receberam aí. Isso aí representa o episódio de Davi com o gigante Golias. Não se permita intimidar diante dos opositores. Meus irmãos, Saul olhava o gigante e dizia, ele é muito grande, não tem como eu vencer. Mas Davi olhava o mesmo gigante e dizia, ele é muito grande, não tem como eu errar. A mesma situação, o mesmo contexto, visto sobre 2 percepções completamente antagônicas, completamente opostas. Já viram aquele ditado que falam muito por aí? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o problema o tamanho do seu Deus. A decisão é sua, a estratégia de você entrar em uma guerra para sair vitoriosa é sua. Mostre para os problemas que você enfrenta o tamanho do seu Deus. Mostre para eles. Não fica mostrando para Deus o tamanho dos seus problemas, que para Deus os seus problemas não são nada. Para nós pode ser muita coisa, mas para Deus não é nada. Davi, ele olhou para o gigante e falou o seguinte, ele é grande demais, não tem como errar. Deus me deixou quase 20 anos cuidando das ovelhinhas, a única coisa que eu tinha que fazer lá era tocar a harpinha e pegar umas pedrinhas para acertar nas latinhas. Então não tem como. E Davi ainda pegou 5 pedras. Olha o tanto que Davi foi cauteloso nesse episódio aí. Porque ele pensou, se eu errar uma, eu tenho ainda um plano B, plano C, plano D, plano E. Mas com 5 ele sabia que ele não passava, que ele acertava. Mas Davi não entendeu que, na verdade, quem estava ali era o Espírito Santo do Senhor. E que aquela direção que aquela pedra tomou foi para mudar completamente a história de um homem de Deus. Um único homem é capaz de transformar a história de uma nação. Se este homem quiser, e se o Senhor se agradar do coração de um único homem, uma nação inteira pode ser mudada. Através de Neemias, a nação de Israel foi restaurada. Através de Davi, a nação de Israel foi restaurada. E eu quero dizer para você nessa manhã, que pode estar pensando, poxa, mas essa lição é muito histórica, não se aplica para mim nos dias de hoje. Talvez você não tenha uma nação para tomar conta, mas você tem uma família que está do seu lado aí, que precisa de você. E através da sua vida, não transfira a responsabilidade para a pessoa que está do seu lado, não. Mas é através de você. O Senhor chama para você a responsabilidade de você resgatar a sua família.
E você tem usado das melhores estratégias? Você tem chorado pela sua família? Você tem orado pela sua família? Você tem jejuado pela sua família? Você tem agido para que as circunstâncias mudem dentro da sua família? Outra lição, outra estratégia que a lição nos ensina e que Neemias nos destaca: seja cauteloso com o inimigo. Nós estamos em uma guerra, e estando em guerra, nós não podemos jamais subestimar o nosso inimigo. Não sei se a imagem está nítida, mas aqui é como se fosse um lobo com uma pele de cordeiro por cima. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal. A nossa guerra, ela é espiritual. E não fique achando que o inimigo, que o nosso adversário, que Satanás, vai chegar para nós com aquelas imagens que colocam por aí, aquele bicho, aquele chifrudo, nariz vermelho, aquele capetão feio que aparece por aí. Não. Ele aparece para nós desse jeito aqui. Ele vem para nós, é como se fosse, inclusive, anjo de luz. Que ele era, inclusive, luz, não era, pastor Milton? E ele chega para nós de forma muito sutil. Essa semana mesmo eu estava conversando com o irmão André, não sei se ele está aqui, e ele compartilhando a história comigo, que Satanás entra na vida da família de forma tão sutil, que ele não chega arrebentando, batendo porta, invadindo. Ele chega na tua casa, se apresenta muito bem, vejam se vocês conseguem me entender, e fala para você assim: tudo bem? Posso bater um preguinho ali na parede da sua casa? Não, o que é isso? De forma alguma, vai embora. Passa um pouco, ele volta. Tudo bem? É só um preguinho. Não vai acontecer nada na sua casa. Nem rachadura vai acontecer. Não, vai embora. Chuta ele e vai embora. Na terceira vez que ele volta, a pessoa já não entendendo, mais cansado, resolve ceder. E Satanás chega para a pessoa e fala o seguinte: já que você não quer que o preguinho fica aparente, você não tem um guarda-roupa lá na sua casa? Deixa eu pregar um preguinho lá atrás do guarda-roupa, ninguém vai ver. E a pessoa pega então e cede. Satanás entra, bate um preguinho atrás do guarda-roupa. Depois ele vem, pastor Milton, com uma tira de couro, de carniça, e coloca lá no prego e vai embora. Aí eu não preciso terminar a história, que vocês já entenderam. Um prego deu brecha, deu a fenda, para que depois ele viesse, colocasse a carniça e aquele cheiro contaminar completamente a casa. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Não baixe a guarda, não recue, não durma no ponto. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos estar sempre de olhos abertos, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, que o nosso inimigo é comparado a um leão que está ao nosso derredor querendo nos tragar a todo instante. Já imaginou ser de frente com um leão querendo te comer? Querendo te destruir? Mas é assim que a Bíblia compara o inimigo para com o crente. Não esmoreça sua fé. Haja, reaja, mas não entre no comodismo. Não aceite que as circunstâncias atrapalhem o projeto que Deus tem para você. Amém, meu irmão? A lição nos apresenta algumas orientações para que nós saiamos vitoriosos das nossas guerras espirituais. Então eu gostaria aqui de falar para vocês o seguinte, que a primeira orientação que a revista nos traz, e eu vou complementar depois, é o seguinte: não dê ouvidos às calúnias. Não dê ouvidos às calúnias. A lição nos fala que Neemias teve 3 grandes inimigos. Um deles foi um cidadão chamado Sambalate. Era o governador da Samaria. Sabe por que ele tinha tanto ódio de Neemias? Porque o povo da Samaria não suportava a ideia de Judá ser reerguida e aquele povo se sobressair de novo sobre o povo samaritano. E o Sambalate fez de tudo para que
o templo e os muros de Jerusalém não fossem reerguidos. Só que ele tinha um entrave muito grande, porque Neemias tinha uma autorização do rei para construir os muros. E o Sanbalate, então, entendendo que não podia bater de frente, senão o rei mandava matá-lo, começou a conspirar. E começou de forma muito capciosa tentar anular o trabalho do povo de Deus sem que o rei soubesse. Chegou a preparar um exército, tipo, entre aspas, um exército terrorista, onde ele não estaria à frente, para ir lá e destruir o povo. Mas a Bíblia diz que Neemias teve todas as estratégias possíveis do seu lado. E ele falava o seguinte, que enquanto uma pessoa estava construindo, estava com uma arma, estava construindo um muro com uma mão, ele estava com uma espada na outra. Enquanto a pessoa usava as duas mãos para levantar o muro, ele estava com uma espada na cintura. A pessoa que morava perto do muro, Neemias colocou aquela família para construir, para despertar na pessoa o entendimento de que a casa dele só seria protegida se o muro próximo dele estivesse erguido. E quando então os inimigos de Neemias, Sanbalate, Tobias e Gazem, entenderam que não poderia ir contra ele, tentaram então enfraquecer a fé do povo de Deus. E com isso, começaram a caluniar o povo de Deus. Esse Tobias aí, chegou ao ponto de falar o seguinte: vocês vão construir esse muro em um dia, em uma semana, em um ano? Vocês ficaram muito tempo presos com a cidade destruída, vocês não vão conseguir nunca. Esse Tobias chegou para Neemias, mandou um recado para Neemias, falou o seguinte, que ainda que o muro seja reconstruído, se uma raposa encostar a pata lá, o muro cai. Todos os tipos de calúnias possíveis foram levantados perante o povo de Deus, quando eles estavam tentando levantar os muros. E eu faço uma aplicação nesse contexto para nós nos dias de hoje. Quando nós estamos debaixo da aprovação do Senhor, quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos realmente com a intenção de seguir os caminhos de Jesus, a primeira coisa que o inimigo faz é tentar caluniar você, é tentar jogar você para baixo, é tentar anular o seu coração. Você está entendendo por que nós precisamos estar totalmente conectados, sintonizados no Senhor? Porque nós somos alvo de vários ataques, meus irmãos. Vários ataques nós somos alvos. E eu tenho mais 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos antes de eu encerrar. Algumas aplicações práticas desta lição para nós nos dias de hoje. A primeira aplicação prática: não se deixe dominar pelo desespero e pelo pavor. Eu vou repetir. Não se deixe dominar pelo desespero e pelo pavor. Como eu disse para vocês, a primeira reação de Neemias foi chorar. Mas logo após o choro, ele entrou na presença do Senhor, orou, jejuou, e logo após ele fez o que, gente? Ele começou a agir. Ele mostra então uma atitude proativa, uma atitude positiva. Uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero e pelo pavor pode ser derrotado pela adversidade sem nem mesmo tentar uma solução. Eu conheço um bocado de gente assim, será que você conhece também? Esses dias eu vi 2 irmãs conversando aqui, aí uma chegou para a outra e falou assim, quebraram o seu carro lá fora e levaram a sua bolsa. Ela entrou num desespero tão grande que não deixou a irmã terminar de falar. E ela não conseguiu raciocinar 1 segundo sequer. Saiu daqui, correu lá. Quando ela chegou lá, ela voltou aqui toda sem gracinha. Minha bolsa está aqui na cadeira. Eu só esqueci, foi o vidro aberto. Tem tanta gente, irmão, que ele se desespera diante da circunstância, que ele perde para ele mesmo. A pessoa que consegue perder para ela mesma, como é que ele vai vencer o inimigo? Não permita que o pavor e o desespero sejam mais fortes do que você. Amém? Segunda verdade que eu quero compartilhar com você.
reconheça o momento atual. O que eu quero dizer como aplicação prática para nós nos dias de hoje? Sabe por que tem muita gente que não consegue romper? Sabe por que tem muita gente que não consegue vencer na vida? Porque não tem coragem de enfrentar a sua realidade. A pessoa ganhava 5 mil reais, perde o emprego, vai trabalhar para receber um salário mínimo. E ele quer continuar levando a vida que ele levava com um salário de 5 mil reais. Ele não entendeu que a situação momentânea dele modificou. Naquele momento, Neemias entendeu o seguinte: agora é momento de reconstruir o muro. Eu vou focar nisso e nada mais. Quando nós colocamos, meus irmãos, os pés no chão e entendemos que o propósito do Senhor precisa ser cumprido e tem que ser dado um passo de cada vez, o Senhor ele é fiel e justo para dar muito mais do que a gente imagina que nós possamos merecer. Neemias foi com a intenção de reconstruir o muro. Reconstruiu o muro em 52 dias. Mas diz a Bíblia que ele ficou lá governando Jerusalém por 12 anos. Será que ele queria ser governador de Jerusalém? Não sei. Mas a palavra de Deus, no momento que ele quis, no momento que ele determinou, eu vou reconstruir os muros, era aquilo ali, ponto final, e não se discutia mais nada. E eu pergunto para você nessa manhã, você está tendo propósito de vida? Você está tendo realmente foco naquilo que Deus colocou você para fazer? Você tem estado realmente diante da presença do Senhor e colocado nas mãos dEle a direção da sua vida? Ou você simplesmente tem vivido por viver? Meus irmãos, nós precisamos ter foco em Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos ser razoáveis, nós precisamos ser realistas. Quanta gente, os irmãos aqui que estão participando do curso de homens, às terças-feiras, os nossos ministrantes, os nossos pastores que têm estado aqui, têm falado muito isso, que a gente precisa cair a ficha, a gente precisa viver a nossa realidade. Agora, tanta gente por aí que quer viver aquilo que não é. Isso não é estratégia de vida. Isso não é foco de vida, isso não tem sentido nenhum. Reconheça o seu momento atual. Lá em Filipenses 4, 12, 13, Paulo nos diz o seguinte, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como ter fome. Tanto a ter abundância como padecer de necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, nessa passagem, está dizendo ao povo da igreja de Filipos o seguinte: nós precisamos saber viver os momentos de alegria, mas nós precisamos também saber viver os momentos de tristeza. Nós precisamos, meus irmãos, agir conforme a direção de Deus. Quando nós estamos fora da direção de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. O rei Davi, quero citar aqui 3 passagens, lá no Salmo 37, 25, o Davi entendeu que tudo aquilo que ele conseguiu foi porque o Senhor, no tempo certo, deu para ele. Olha o que Davi fala lá em Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A mesma história se repete com Moisés, lá em Salmo 91, 3, 4. Fala, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será teu escudo e broquel. Lá em Daniel, a mesma situação, um homem de Deus confirmando que ele revela, que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Está lá em Daniel 2, 23. E eu encerro, meus irmãos, já estou caminhando para o encerramento, dizendo o seguinte, reiterando para você, às vezes Deus não vai te colocar em uma batalha entre uma nação com a outra. Pode até ser que sim, mas é pouco provável que isso aconteça.
mas nós estamos todos, fazendo parte de um exército onde o nosso general, Jesus Cristo, já nos garantiu a vitória. E eu te pergunto, por que você retrocede, sendo que a vitória já está garantida? Por que a tua vida tem andado para trás, sendo que a vitória já está garantida? Por que você insiste? Soube aqui, pastor Eduardo, rapidinho aqui. Por que você tenta andar para trás, sendo que Jesus está atrás de você falando o seguinte: eu já venci a batalha, a guerra é nossa, você é vitorioso, você já venceu a batalha. Obrigado. Por que você insiste em andar para trás, sendo que Deus está te empurrando para frente? Você pode não estar num exército de guerra à frente, mas você tem do seu lado a sua família que depende de você para sair vitorioso nessa guerra espiritual. Você, homem, você, pai de família, não se esqueça que você é sacerdote do seu lar, que sobre você está a responsabilidade da condução, não só da manutenção, do mantimento da sua família, mas também a condução espiritual da sua esposa e dos seus filhos. O que Neemias nos ensina nessa manhã é que, se você quer ter a sua família vitoriosa numa guerra espiritual, você, pai, você precisa chorar pela sua esposa, você precisa chorar pelos seus filhos. Você, pai, você precisa orar pela sua esposa, você precisa orar pelos seus filhos, você precisa jejuar pelos seus filhos, você precisa orar pelos seus filhos, e você precisa agir. Você precisa agir para que as circunstâncias mudem na sua vida. Não seja aquele bichinho do desenho que sempre fala, ó vida, ó azar. Seja proativo, seja você o agente transformador das mudanças na sua casa. Você, mulher, você, esposa, você precisa ser auxiliadora do seu marido, você precisa estar com ele nos momentos difíceis. É sobre você que o Senhor colocou a ordenança, o mandamento na Bíblia, que a mulher sábia edifica a sua casa. Está sobre você a forma de conduzir a edificação da sua casa. E os filhos, como diz lá no livro de Salmos, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, aonde você está projetando que seu filho chegue? Assuma a responsabilidade de ser o guardião espiritual da sua família, meu irmão, para que o seu filho não seja uma flecha que caia no lixo, mas que o seu filho esteja sempre na direção do Senhor e alcance as misericórdias do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, reflita nisso, reflita sobre a sua posição dentro dessa guerra espiritual. Amém? 11 horas em ponto. Deus os abençoe. Está encerrado.